Bienvenidos. Bem-vindos. Bem-vindos a todos nesta nova apresentação sobre criação de valor e para todos, principalmente para aqueles que estão na indústria do trigo. Hoje nós temos um convidado, o Dr. Carlos Campabadal. O Dr. Carlos, ele tem o doutorado em Engenharia Agrícola e Biológica e é um especialista no sistema de armazenamento e como tratar as matérias-primas. Todos nós precisamos cuidar deste ponto porque sabemos que com uma matéria-prima adequada e bem tratada, nós conseguiremos ter uma farinha, um produto terminal de melhor qualidade. E este é o primeiro passo e o mais importante de todos. Também gostaríamos de agradecer ao Dr. Carlos pela sua presença, que vai nos falar hoje sobre os sistemas de armazenamento das matérias-primas. O que é importante também é que para as perguntas, por favor, usem o chat, o ícone de chat, e teremos as perguntas ao final da apresentação. Aí responderemos a todas elas. Qualquer outra pergunta que depois queiram fazer, podem também abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente. Hoje temos interpretação simultânea para o português. E, por favor, sintam-se à vontade para fazer quaisquer perguntas usando o chat ou abrindo seu microfone. Muito obrigado, Dr. Carlos, bem-vindo. Vamos agora começar a sua apresentação. Olá a todos. Olá, pessoal. O meu nome é Carlos Campabadal, sou especialista em armazenamento de grãos e fabricação de ração animal no Programa Internacional de Grãos do Instituto que pertence ao Departamento de Ciência e Indústria de Grãos da Universidade do Estado do Kansas, a Kansas State University, como todos ou muitos a conhecem. Hoje, nesta apresentação, vou lhes falar sobre o armazenamento de trigo em climas tropicais. Muito bem. O enfoque de hoje é importante pontuar. Perdón, Carlos, disculpa, sí, como que se ve cortada la presentación, no sé si habrá que volver a compartir nuevamente. Disculpen a todos. Carlos, desculpe, talvez a gente tenha que reiniciar a apresentação porque o seu áudio foi interrompido. Como compreender a importância das práticas de armazenamento, visualizar os fatores que afetam o armazenamento do trigo nos climas tropicais, que é um pouco diferente do que fazemos nos climas temperados, e também a aplicação dessas práticas para poder preservar ou mitigar os fatores que afetam o armazenamento do trigo. Vamos focar agora na importância das boas práticas de armazenamento. Não se trata somente de manter um bom estoque do trigo que compramos para revender ou para fazer farinha, mas também buscar todas as formas de manter essa qualidade de trigo para depois, quando a farinha for processada, ela tenha a melhor qualidade possível. Também é importante que as boas práticas de armazenamento nos ajudem a reduzir ou prevenir o crescimento ou proliferação de fungos e, principalmente, daqueles que produzem micotoxinas durante o armazenamento, as quais são as aflatoxinas e as ocratoxinas. Há muitos tipos de micotoxinas, como veremos mais adiante, mas essas duas, principalmente, também podem ser produzidas durante o armazenamento pelos tipos de fungos que as produzem. Também é importante
tudo o que tem a ver com a redução do risco de compactação do trigo nos silos, moedas ou qualquer outra estrutura de armazenamento. Isso geralmente acontece quando temos um problema de crescimento de fungos. O trigo fica grudado e é difícil de tirar. Uma boa prática de armazenamento também nos ajuda na redução de eventuais diminuições de estoque que podem acontecer pela infestação de insetos, que aumentam a sua população, e ao aumentar essa população, há maior consumo de trigo ou de grãos em geral, e esse consumo de trigo pelos insetos causa a perda de massa. E também, obviamente, a diminuição por perda de umidade do grão, não é? Lembrem que o trigo, como todos os grãos, são materiais biológicos que absorvem ou perdem umidade para o ambiente, dependendo do tempo de armazenamento e das condições climáticas médias em que se encontram. E um último ponto, muito importante nas boas práticas de armazenamento, é que temos que buscar, do ponto de vista da inocuidade ou segurança dos alimentos, evitar que ocorram as contaminações cruzadas de micro-organismos que podem passar para o nosso produto final, nesse caso a farinha. Muito bem. Sempre é importante apontar o porquê devemos prestar atenção ao trigo ou aos grãos em geral quando nós os armazenamos em climas tropicais. Geralmente, os grãos são muito suscetíveis à deterioração causada pelo crescimento de fungos. E, como sabemos, nos climas tropicais e, em certos casos, nos semitropicais, as condições de temperatura e umidade geralmente são as ideais para o crescimento de fungos. Como vemos nesse slide, nem todos os fungos, mas no geral as condições climáticas para que eles cresçam exponencialmente é quando a temperatura ambiente média está acima de 28 graus centígrados e a umidade relativa do ar, que é a quantidade de água no ambiente, sob a forma de vapor ou gasosa, é superior a 65, 70%. É claro, o trigo tem essa tendência de ter a sua qualidade afetada pelo crescimento de fungos, mas também depende de outros fatores agronômicos, como manejo e armazenamento nos lugares onde foi colhido. Enfim, outros fatores. Mas quando esse trigo chega às regiões tropicais, há que prestar muito mais atenção, principalmente ao crescimento de fungos. E sempre gosto de visualizar isso no que eu chamo de ciclo de qualidade do trigo, ou também podemos chamá-lo de ciclo de vida, onde vemos que o trigo vem do campo, em qualquer país onde for cultivado, passa pelo produtor, pelo transporte e, no caso de vocês, quando ele é exportado, é recebido em seus locais e aí a qualidade passa a ser responsabilidade de vocês. Então, a responsabilidade passa a ser de vocês ou do importador que vende para vocês. Qualquer um dos pontos que vemos aqui, já seja transporte, recebimento, armazenamento, processamento, vendas, até que seja a farinha como produto final, isso é responsabilidade da pessoa que o recebe. Em qualquer um desses pontos pode haver um crescimento de fungos ou uma infestação de insetos. E quando a gente foca no armazenamento, vemos aqui os principais fatores que afetam o armazenamento de grãos em climas tropicais. Aqui representamos um silo metálico, mas isso também pode acontecer em galpões e silos de concreto. É importante que a qualidade ou capacidade de armazenamento do trigo sempre seja determinada pelo seu teor de umidade, ou seja, pela quantidade de água interna que ele possui e pelas condições climáticas às quais ele está exposto, ou seja, a temperatura do ambiente e a umidade relativa. Aqui vemos todos esses fatores e, como podem ver, alguns deles se relacionam entre si, mas sempre tem uma relação com o crescimento dos fungos ou com infestação de pragas, aqui representadas pelos insetos. Quando detalhamos esses fatores, os que vemos aqui nos círculos azuis indicam o movimento de água.
E sempre que há movimento interno de água, em qualquer que seja a estrutura de armazenamento de grãos ou em uma massa de grãos, sempre haverá problema de crescimento de fungos. Esse movimento de água pode ocorrer por vários motivos. Um deles, especialmente, quando temos dias quentes e noites frescas. Isso é muito típico nos climas tropicais, onde temos o calor que se acumula entre o teto do silo, seja ele metálico ou de concreto, e a superfície dos grãos. À noite, a temperatura cai e a umidade que se acumulou sob a forma de vapor, ou seja, a umidade relativa, se condensa parcialmente na forma líquida, isto é, água que goteja sobre o grão ou escorre pelas paredes do silo. Isso faz que os poros dos fungos comecem a crescer, se compactem e os fungos cresçam, causando decomposição, mau cheiro e uma deterioração do valor nutricional desse grão. Podem ocorrer outros movimentos que propiciam essa condensação. Quando temos uma parte do silo que recebe muito sol e aquece, e outra parte fica mais fria, porque está na sombra, internamente há movimentação de calor, que se desloca da parte mais quente para a mais fria, e sempre que há movimento de calor em um silo, haverá movimento interno de água, e isso pode gerar condensação. Qual é o aspecto da condensação? Ela pode ser vista de várias formas. Podemos vê-la aqui, neste caso, com o milho. A mesma coisa também acontece com o trigo, onde a água escorre pelas paredes desse silo metálico corrugado e entra em contato com a superfície dos grãos. Aí estão os fungos, que estão por tudo, e começam a compactar o trigo, né? Vemos outro exemplo com os grãos de soja que aqueceram porque receberam água, aumentou a sua temperatura e queimou o produto. Aqui vemos o cone central imediatamente embaixo, onde se acumulam os grãos quebrados, as partículas finas e matéria estranha. E aqui vemos esse trigo sobre o qual começou a cair água na superfície do silo e começam a crescer os fungos. E muitas vezes, além da deterioração da qualidade, conforme eu lhes mencionei anteriormente, ocorre uma compactação que torna difícil tirar o produto. E muitas vezes entram pessoas, trabalhadores, para fazer isso, o que pode ocasionar um desmoronamento desse trigo, deixando-as presas. E isso passa a ser, então, um problema de saúde ocupacional. Vimos, então, os fatores que afetam o armazenamento do trigo em climas tropicais. Veremos agora o que eu chamaria dos diferentes passos para preservar esse grão, esse trigo, nos climas tropicais. E se a gente fizer isso de forma organizada no momento da recepção, eu sempre digo que o primeiro passo que temos que ter bem claro é fazê-lo da melhor maneira possível, é o procedimento de amostragem e análise. Isso como parte de um programa de controle de qualidade com seus procedimentos operacionais padrão, onde inspecionamos a qualidade quando o trigo chega em caminhões, trens ou em outros meios de transporte. Vemos como está a qualidade, coletamos amostras em diversos pontos para que sejam representativas do lote e a misturamos para que seja composta. E aí, quantificamos essa qualidade, composição nutricional, teor de umidade, se veio com infestação, se há contaminantes, como as micotoxinas, pedras, tudo isso para saber não somente qual é a qualidade, se enviaram o que pedimos, mas também para sabermos onde e como armazená-lo. E isso, muitas vezes, vinculado, é claro, ao tipo de trigo que a gente compra, né? Eu sei que muitos de vocês sabem disso, mas nos Estados Unidos há uma classificação da qualidade do trigo que é feita pela FGIS, Agência Federal de Inspeção de Grãos, a qual emite um certificado de exportação com o valor médio de qualidade do lote de trigo embarcado em um navio ou trem, como no mercado mexicano, onde constam os tipos ou graus de qualidade, certo? E, é claro, aqui é importante, do ponto de vista do armazenamento, se vemos que há muitos grãos danificados por fungos, obviamente isso pode causar um problema mais à frente, especialmente quando eles forem armazenados em climas tropicais sob altas temperaturas e umidades relativas. Também o peso do hectolitro, ou peso específico, a densidade em inglês, test weight,
no qual um valor mais alto significa que o grão é mais denso, menos danificado por infecção de insetos, mais íntegro e durará mais tempo armazenado, não é verdade? E também temos o que em inglês se chama dockage, que é a matéria estranha, os pedacinhos de grãos quebrados, as partículas finas. Nesse acúmulo está a tendência que ocorra uma maior concentração de fungos, em muitos casos de micotoxinas. Parte do que veremos mais adiante é como solucionar esse problema de acumulação daquilo que em inglês se chama dockage. Para que vocês tenham uma guia para determinar grãos danificados, a Agência Federal de Inspeção de Grãos, FGIS, oferece uma biblioteca de referência visual dos grãos danificados por fungos, danos por germinação, danificados por geadas e as fotos para nos ajudar a identificá-los. Temos que entrar na webpage do FGIS e aí buscar essas opções. Muito bem. Outra questão muito importante é a temperatura. Conforme eles disse, vimos as temperaturas superiores aos 28 graus centígrados, em que os fungos começam a crescer, obviamente, sempre e quando a umidade relativa seja alta. E os insetos, como vemos aqui nessa tabela, se comportam de maneira muito semelhante aos seres humanos, no sentido de que temos uma faixa de temperatura na qual nos sentimos mais confortáveis, não é? Para a maioria das espécies que atacam os grãos, essa faixa de temperatura está entre os 25 e os 32 graus, ideal para que cresçam, se reproduzam e comam o grão, né? Se a temperatura sobe além disso, se sentem desconfortáveis. Se a temperatura baixa, da mesma forma. Portanto, é importante entender que devemos saber identificar que insetos vêm com o grão e quais se introduziram em nossos silos ou outras estruturas de armazenamento. Uma maneira de fazer isso é através das armadilhas. Há armadilhas com feroromonas, há outros tipos de armadilhas nas quais os insetos entram e ficam presos, e isso podemos testar rotineiramente, quantificando quantos insetos há por período semanal, quinzenal ou mensal. E chegando ao ponto ao qual eu queria me referir, identificar quais são os tipos de insetos. Claro, para isso devemos usar um microscópio, uma lupa e termos certa prática, né? Muitas das empresas que vendem inseticidas fumigantes oferecem esse tipo de cartaz com imagem desses insetos. Ou muitas publicações de programas de extensão do governo dos Estados Unidos e universidades também apresentam essas imagens. Aqui temos uma referência dos 3 tipos de insetos que há. Os primeiros são responsáveis pelos chamados ataques internos. O que são esses ataques internos? O inseto tem uma espécie de trombo ou bico, como podem ver aqui. Eles podem perfurar o grão para comê-lo e para pôr seus ovos dentro do grão. Na minha opinião, esses são os insetos aos quais devemos estar mais atentos, pois podem deteriorar e danificar mais os nossos estoques de grãos. Lembrem que os ovos eclodem após 2 a 3 semanas. Entre esses insetos estão todos os tipos de gorgulho, traças, broquinhas de grãos. Agora, nós temos um segundo tipo, que são os chamados ataques externos, que não têm esse bico. Eles praticamente se alimentam de grãos quebrados, das partículas finas, do pó, e muitos dos tribólios são esse tipo de inseto, como nós podemos ver aqui nestas fotos. Se observarem que a sua população de insetos é muito alta, talvez tenham muito pó nos seus grãos armazenados. Temos também um terceiro tipo de insetos, aqui nós temos os nomes científicos, e vejam que são insetos que se alimentam dos fungos presentes nos grãos. Uma alta população desses insetos indicam que podemos ter a presença de muitos fungos. Com isso, nós podemos também entender o que está acontecendo no silo. Com isso, nós encerramos o primeiro passo da amostragem, expansão, identificação e quantificação da qualidade. O segundo passo é o que eu chamo entender as suas instalações. Toda a parte do interior do moinho, as estruturas de armazenamento e as suas partes externas. Com relação a esse primeiro ponto, gostaria de enfatizar muito que é necessário para desenvolver um programa de limpeza.
Portanto, as nossas instalações devem ser as mais limpas o possível, mas sabemos que isso é difícil de ser atingido. O que se recomenda é desenvolver um diagrama da sua planta e determinar quais são as áreas com maior probabilidade de haver infestação. Com isso, nós podemos concentrar nossos esforços para limpar de forma mais frequente que áreas onde não há tanta infestação. Importante lembrar que a infestação de insetos, roedores e pássaros acontecem porque eles estão procurando a comida, que são os grãos ou grãos quebrados. E uma das formas de evitarmos que essas pragas estejam presentes é termos as nossas estruturas o mais limpo possível. Outro exemplo do que seria este segundo passo, ainda entender suas instalações, é desenvolver um programa integral de controle de pragas. Estamos falando da prevenção, para que eles não entrem nas nossas instalações usando barreiras físicas, como nós podemos ver aqui, com o uso de telas nas janelas, para que assim evitemos a entrada de insetos. Insetos até podem entrar, mas principalmente evitar a entrada de roedores e pássaros. Evitar o derramamento de grãos para evitar, então, que isso atraia roedores e pássaros. Com relação aos roedores, além da limpeza, sempre usar armadilhas da melhor maneira possível. Quando analisamos as melhores práticas de produção de alimentos, recomenda-se o uso de dois tipos de armadilhas. Na parte externa, a área de processo do moinho, devemos usar ratoeiras desse tipo, chamadas externas, onde colocamos um tipo de veneno, mas de efeito retardado. O que é isso? O roedor vem, come, vai embora e não morre imediatamente, ele vai morrer em outro lugar. Com isso, o animal sofre queimaduras internas ou algum tipo de dano interno. Dessa forma, não vão morrer no local. Com isso, um roedor também que vê aquele animal comendo alguma coisa e morrer já não vai comer a mesma coisa. Com relação às estruturas, colocarmos armadilhas do que chamamos internas, mas não usamos venenos para evitar contaminações cruzadas com produtos alimentícios. Essas armadilhas têm dispositivos que prendem o roedor. Eles entram, ficam estressados e morrem de parada cardíaca. Mas nós sempre temos que revisar essas armadilhas periodicamente para quantificá-las e também para limpá-las. A melhor maneira é sempre ter um diagrama com a localização das armadilhas para que a gente possa identificar se houver um aumento da população de roedores, isso pode indicar que talvez a limpeza não esteja sendo adequada, ou que nós tenhamos alguma entrada ou buraco por onde os roedores chegam, algo que não indique algum problema. Com relação aos pássaros, de maneira semelhante à dos roedores, também manter tudo o mais limpo possível. Nós temos que privá-los da fonte de alimentos. Um outro controle é evitar que eles tenham acesso a superfícies altas. O que eu quero dizer? Colocar redes, bloquear acessos a lugares onde elas possam fazer seus ninhos e ficar empoleiradas para procurar comida. Todos os outros dispositivos que nós temos aí, como espantalhos, ou balões que sobem para espantar as aves, ou sistemas de ultrassom que afetam um pouco os ouvidos, ou os drones, o uso de falcões, tudo isso, no final das contas, faz com que depois os pássaros ou as pombas, elas acabam se acostumando com todos esses artifícios e acabam voltando. É importante lembrar disso. Outra estratégia importante entender é também evitar que a gente tenha plantas que elas cresçam ao lado das nossas instalações, por exemplo, ao lado dos galpões do moinho. Então, nós temos que tirar a vegetação, colocar pedras, concretar, porque o que nós queremos é evitar dar espaço às pragas para que elas consigam depois se desenvolver. Aqui, pelo menos 50 centímetros de comprimento e profundidade de 70 a 1 metro. Um outro detalhe importante é a exclusão física, uma barreira que pode ser colocada nos silos. Podemos usar redes para evitar que pombas e roedores entrem, mas não usar telas muito finas na saída também de ar para que a gente não tenha obstrução dessas áreas pela poeira e que a gente acabe impedindo o fluxo de ar. Estes são apenas alguns exemplos que podemos dar para evitar até certo ponto a entrada dessas pragas.
O que também é importante é não dispensar a inspeção dos sistemas de transporte. Muitas vezes essas pragas já vêm dentro dos veículos de transporte ou de transportadoras contratadas. Insetos ou roedores podem estar presentes em peças ou partes de caminhões, podemos ter a contaminação cruzada, podem estar nos trens. Por isso é sempre importante inspecionar. Se estiverem sujos, limpar para evitar qualquer contaminação cruzada, obviamente. Agora vamos falar o que eu chamaria de terceiro passo. Sempre que a gente recebe grãos, nesse caso o trigo, nós temos que limpá-lo. Quando eu digo limpar, eu quero dizer usar peneiras vibratórias rotativas de gravidade, um sistema de sucção para limpar o grão. Ou seja, para que a gente tire todos os grãos quebrados, poeira e materiais estranhos. Aqui nós temos uma análise que foi feita no milho, não é trigo, mas o conceito é o mesmo. Pegamos os grãos inteiros e começamos a limpá-los. Nós vamos retirar os grãos quebrados, as partículas finas, a poeira. O que nós vamos perceber, e isso foi corroborado por muitos trabalhos científicos, é que quanto mais limpo o grão, menor a presença de micotoxinas e fungos, que vão se concentrar nas partículas menores, ou seja, em grãos quebrados e também naquele pó. Isso é muito importante, daí a importância da limpeza do grão. Um quarto passo, também sempre importante, é que toda vez que esvaziamos um silo ou galpão de armazenagem, nós precisamos limpá-los, retirar aquele produto antigo, retirar os resíduos e também limpar os dutos de aeração, porque há acúmulo de poeira, nós temos acúmulo de insetos e nós temos que buscar evitar que nós tenhamos produtos velhos quando a gente recebe produtos novos e que esse trigo velho o contamine com fungos ou insetos. Isso faz parte das estratégias recomendadas. Então, manter o silo o mais limpo possível antes de receber o trigo novo. Um outro quarto passo muito importante, que não necessariamente se aplica em todos os locais, é a aeração. Significa movimentar o ar através da massa de grãos o mais rápido possível para diminuir a temperatura dos grãos. O aumento da temperatura do grão indica a presença de fungos ou a infestação de insetos, porque ambos geram calor. E quando o calor é gerado, isso indica que há uma deterioração da qualidade do grão. Por isso é tão importante. E a única maneira de diminuir a temperatura é por meio da aeração. Mas quando falamos de climas tropicais, é difícil fazermos isso porque não temos necessariamente as condições climáticas adequadas para que isso seja eficaz e pode causar problemas. Sempre gosto de explicar quais são as condições ideais para podermos aplicar a aeração em climas tropicais. Primeiro, se for armazenar o trigo por um tempo menor que 2 meses, eu evitaria a aeração, porque nos climas tropicais, a aeração, como veremos, se conseguimos fazer isso rapidamente, demora um certo tempo, porque nunca teremos janelas o suficiente para que a gente tenha as condições climáticas ideais para a aeração. E essa aeração pode durar 1, 2 meses até 3 meses. Então, para o armazenamento curto, não vale a pena nem ligar os ventiladores, porque estaremos inserindo calor, umidade, sem falar do gasto energético. Outra condição que sugiro é nunca fazer a aeração quando a temperatura do grão é menor que 30 graus, ou de 30 a 32. Ou seja, só fazer a aeração quando a temperatura ainda não passou de 32. Por quê? Porque depois disso sabemos que os insetos já estão presentes, o fungo já começa a crescer muito rapidamente. A mesma coisa para a umidade relativa, não fazer a aeração quando a umidade for superior a 75, 80%. Por que esse número, 75, 80%? Eu já disse que os fungos crescem exponencialmente quando estão acima de 65 e 70%. Muitas vezes, quando fazemos a aeração, principalmente sob pressão positiva, o ar vem de baixo e sobe, não é através da massa de grãos. O ar vai acrescer um pouco em função do atrito produzido pelas pás do ventilador. Ou seja, o ar vai se expandir e, com isso, a umidade relativa do ar vai diminuir um pouco. É por isso, então, que nós podemos dizer que podemos fazer a aeração até 80% da umidade relativa.
O fluxo de ar tem que ser ideal, e a única maneira é fazendo testes, e as empresas que vendem os ventiladores deveriam fazer isso. Outra condição muito importante para a aeração de modo geral, nos climas tropicais, é que nós precisamos ter uma diferença de temperatura. O ar externo do ambiente deve ser pelo menos 5 graus abaixo da temperatura do grão, porque se a temperatura externa for mais alta que a do grão ou na mesma temperatura, não teremos diferença de temperatura que possa absorver o calor e retirar esse calor. Daí a importância de entendermos o que é necessário para fazer a aeração. Claro que a gente poderia aqui ficar falando de aeração o dia todo, mas aqui eu tenho pouco tempo e só posso destacar o que é mais importante. Também é importante monitorar as condições climáticas para que nós possamos fazer a aeração em climas tropicais. Não podemos fazer isso à noite, porque a umidade relativa do ar é muito alta na maior parte do ano, na maior parte dos lugares. Hoje, nós fazemos a aeração durante o dia e, dependendo da parte do dia, as temperaturas podem estar mais altas. Por isso, em climas tropicais, temos que procurar períodos ou oportunidades quando a gente tem não a temperatura mais alta, mas tampouco também a umidade relativa mais alta. Geralmente, esses momentos são pela manhã, quando o sol está nascendo, ou à tarde, quando o sol está se pondo. Quando a temperatura começa a diminuir e a umidade começa a subir. E de manhã, quando a temperatura ambiente começa a subir e a umidade relativa começa a cair. Claro, condições onde a gente não tenha mais que 30 graus Celsius, não é? E a gente sabe que é importante monitorar as condições climáticas e a temperatura do grão, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Um outro ponto muito importante para ajudar a entender tudo isso entender como nós vamos ter o sistema de aeração, é saber se é pressão positiva quando o ar entra por baixo, na parte inferior do silo, passa através da massa de grãos e sai por cima, ou a negativa quando o ar entra no sistema por cima, já que o ventilador está na parte inferior, puxando o ar através da massa de grãos. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, mas para climas tropicais, a recomendação é usar pressão positiva, porque ela nos ajuda a movimentar o ar. E esse calor que se acumula entre o teto e a superfície do grão poderá ser retirada mais rapidamente. Na pressão negativa, a aspiração desse ar quente passa através da massa de grãos. E tudo isso deve ser lembrado sempre. E para que a gente possa entender um pouco melhor o que está acontecendo, é essencial que a gente tenha cabos que vão medir a temperatura, isso presos no chão, para que a gente possa entender como está a temperatura do grão em diferentes alturas naquela massa de grãos dentro do silo, seja ele de concreto, metal ou galpão plano. Aqui, como vemos no slide, nós temos até sistemas que nos dão a temperatura em tempo real. Esse é um aplicativo que podemos ter no celular ou no computador. O importante é não só medir, mas também conseguirmos interpretar esses dados. Aqui estou dando um exemplo onde nós temos um único cabo que está monitorando a parte central do silo. Aqui começamos a ver que a temperatura começou a subir. Temos 16 sensores em um único cabo, 16 na parte superior, 16 na parte inferior. Com isso, a gente vê como o grão está se aquecendo até que a gente chegue a uma temperatura a 32 e acima, onde começamos a ter os problemas. Aí os ventiladores foram ligados para a temperatura diminuir. Depois de algumas semanas, isso voltou a subir. O que é que isso nos conta? Que por mais que a gente use a aeração, já temos um alto conteúdo de fungos, ou seja, esse grão deve ser usado o mais rápido possível para evitar que ele continue aquecendo. Para encerrar esse assunto da aeração, o quarto passo ou prática para preservar o grão. Se a aeração não for possível nos climas tropicais e queremos remover o ar quente que se acumula entre o teto e a massa de grãos, podemos também instalar extratores de ar para evitar que a condensação aconteça. Também é recomendado, se não conseguirmos fazer a aeração, bloquear a entrada de ar nos ventiladores, porque muitas vezes, se eles ficarem abertos, é uma porta aberta para a entrada de insetos e roedores. E também, se estivermos num clima tropical e formos armazenar o trigo por mais de 6 meses, ou mesmo em alguns lugares por mais de 4 meses, podemos também usar um sistema de refrigeração, que é o mesmo conceito da aeração.
Mas ao invés de usar o ar ambiente, utiliza um sistema como de ar-condicionado, onde a gente vai injetar o ar resfriado, que nos ajuda a diminuir a temperatura do grão, fazendo com que ele dure mais tempo. Com isso, evitamos que os fungos cresçam e que os insetos não se reproduzam tanto. Outra tática, ainda neste quarto passo, em climas tropicais, é a aplicação de inibidor de fungos. Inibidores de fungos são, na verdade, fungicidas feitos de ácidos, principalmente ácidos propiônicos, que reduzem e controlam o crescimento de fungos que podem causar deterioração ou que podem produzir microtoxinas nos silos, como os fungos da família dos Aspergillus flavus ou Aspergillus glaucus. Eles podem ser aplicados na forma sólida ou líquida, misturados com o grão quando este estiver sendo armazenado no silo, principalmente quando for armazenado por um longo período de tempo. E é claro que é importante citar que a aplicação extensiva de fungicidas à base de ácidos pode causar corrosão nas bases do silo, principalmente quando temos silos metálicos ou equipamentos de manuseio de grãos, onde nós temos a presença de peças metálicas. Agora, para que a gente possa já também entender a parte das micotoxinas, há mais de 300 que foram identificadas na ciência, mas identificaram-se estas 7 que são as mais comuns em diferentes grãos. E no trigo, principalmente, a que está mais presente, pelo menos aqui nos Estados Unidos, é a DON, ou mesmo que a vomitoxina. O nível aceitável que foi dado aqui nos Estados Unidos pelo FDA, que é o Food and Drug Administration, ele diz que o nível aceitável tem que ser menor que 1 parte por milhão, 1 ppm. Esta tabela pode nos ajudar a entender um pouco as micotoxinas. Elas são produzidas principalmente na lavoura, no campo, quando a planta de trigo, de milho ou qualquer outro grão passa por algum estresse. O que isso significa? Uma seca muito longa, muita chuva por um período que não é adequado, um ataque de praga, uma doença. Tudo isso faz com que o sistema imunológico da planta seja afetado por esses fungos. E sob estas condições de crescimento, ou seja, temperatura e umidade relativa, e um valor mínimo de umidade, nós temos aqui na 4ª coluna, vemos que essas micotoxinas começam a se desenvolver. E principalmente as DON ou vomitoxina, que são produzidas pelos fungos da família Fusarium, que estão presentes na lavoura. Mas como já disse, as aflatoxinas, assim como as ocratoxinas, são produzidas pela família dos fungos Aspergillus, que também estão presentes na lavoura e durante o armazenamento. Por isso é importante entendê-las, para que a gente possa ter um bom sistema de amostragem e com isso entender então se elas estão presentes o mais precocemente, porque no final seria mais problemático. Também é importante que a gente tenha um sistema de amostragem, um bom sistema de mensuração qualitativa ou quantitativa. Geralmente, a maneira mais rápida e eficiente é usando os métodos do tipo ELISA, ou usando tiras de medição, onde a gente prepara a amostra do grão, colocamos um aditivo e depois colocamos a tira. O teste, então, vai nos dizer se estamos mais acima ou abaixo de um certo nível ou vai nos dar um valor dentro de uma certa faixa. Claro, se nós quisermos ter um valor mais específico, temos que mandar ao laboratório de química com aplicação de HPLC, que vai nos dar a quantificação exata. Também há pessoas que usam a luz negra, isso porque há emissão de ondas ultravioletas pela família de fungos Aspergillus, que vai brilhar. Isso vai então indicar se o fungo está presente, que a micotoxina está presente, o que é muito importante. Quando nós agora passamos a avaliar quais são os métodos de avaliação rápida, nós temos que, mais uma vez, o FDA, assim como a Agência Federal de Inspeção de Grãos, eles publicam nos seus websites quais são os equipamentos que eles utilizam, quais são os aprovados para quantificar micotoxinas de forma rápida. Claro que isso baseado nas empresas que estão presentes nos Estados Unidos. É importante saber que nem todos os kits de avaliação são adequados para todos os grãos. Eu baixei aqui esta tabela da página deles do website. Nós temos aqui o trigo marcado em laranja. Vejam que nem todas as marcas servem para o trigo. Por isso, é importante procurar os testes certos para os grãos. Alguns servem para todos, outros não, e são específicos também para cada micotoxina.
Também com relação a micotoxinas, elas também podem ser detectadas nos processos. Hoje nós temos classificadores como o Sortex e de outras empresas que conseguem detectar danos aos grãos como a presença de fungos e também micotoxinas e que consegue já removê-las do fluxo. Também é importante saber que esse conceito está sendo utilizado. Com relação a outras práticas de controle de pragas, neste caso insetos, nós temos aqui esse tipo de equipamentos de remoção, onde os insetos são mortos por impacto. Aqui nós temos um exemplo, este equipamento Entoletter. O que eles fazem é que o inseto vai entrar, na verdade o grão já vem com o inseto e a força centrífuga mata o inseto por impacto. Isso também para o controle na parte de processos. Voltando agora à parte do armazenamento e da recebimento, não é, dos grãos e pensando agora em produtos químicos, vamos falar da aplicação de inseticidas. Inseticidas podem ser líquidos ou sólidos. Eles serão misturados então aos grãos para que dessa forma criem uma capa protetora para impedir que os insetos cheguem até eles. Isso porque os produtos vão deixar um resíduo. É diferente dos fumigantes. Os inseticidas são usados principalmente para evitar infestações até certo ponto, mas vejam que não reduz a infestação se ela já estiver presente. Por isso, nós temos alguns inseticidas que são estruturais, que devem ser aplicados quando o silo está vazio, isso na parte interna e na parte externa. Mas há também outros que podem ser misturados com o grão, isso na forma líquida, como temos aqui, eles vão formar o que nós chamamos de protetores de grão. Aqui eu dou um exemplo dos diferentes produtos disponíveis comercialmente nos Estados Unidos. Não sei se estão aprovados nos seus países, mas eu mostro só para que vejam que temos inseticidas que só podem ser aplicados em estruturas, outros que podem ser aplicados já nos grãos, alguns que são grão específicos, porque eles podem prejudicar a qualidade dos grãos. E tudo isso é importantíssimo. A última prática que gostaria de citar hoje é a parte de fumigação. A fumigação é a aplicação de um agente fumigante para reduzir uma infestação, quando nós já temos uma alta população de insetos ou quando a agência governamental nos obriga a fumigar quando recebemos, por exemplo, grãos importados ou antes do processamento. Portanto, fumigação é um pouco diferente. Nós temos 3 fumigantes disponíveis para aplicação nos grãos, como nós veremos, mas os passos importantes são o seguinte. O cálculo da quantidade de fumigantes ou número de comprimidos, se for a fosfina, é baseada no volume da estrutura e não na quantidade de grãos. Se tiverem, por exemplo, 2.000 toneladas de trigo em um silo de 5.000 toneladas, nós temos que usar uma quantidade de comprimidos ou pellets, dependendo do que estiver usando, para 5.000 toneladas de volume, não para 2.000 toneladas de grão. Além disso, a estrutura deve ser vedada para que a gente evite que o gás escape, porque esse gás é tóxico para animais e seres humanos. E também para que a gente possa atingir a concentração adequada e assim que possa ser mantido e também para que os insetos não escapem. Muitas vezes é importante saber que os fumigantes são difíceis de se aderirem à massa de grãos. Por isso, podem ser aplicados a partir da parte inferior para que o gás suba, ou também usarmos sistemas de recirculação para que o gás seja misturado com o ar, permitindo assim que ele fique presente na massa de grãos. Isso é muito comum no que nós chamamos de fumigação nos navios, quando eles saem dos Estados Unidos para os portos de destino, para os seus locais. É assim que essa fumigação costuma ser feita. Quando falamos agora só de fumigantes, o mais comum é a fosfina. Muitas vezes sob nomes comerciais diferentes, vai depender de quem está vendendo, mas é o fosfeto de magnésio ou fosfeto de alumínio. Geralmente isso funciona de forma onde a gente usa uma baixa concentração e se mantém por muito tempo, para alcançar a concentração em 24 a 48 horas. Depois, essa concentração tem que ser manejada por 48 a 72 horas para que o gás esteja presente em toda parte e, pela sua exposição, possa matar todos os insetos. O seu efeito vai penetrar um pouco no grão, vai depender da profundidade e do tipo de grão, e aqui a gente tem um exemplo.
E por muito tempo usamos com muita eficácia o brometo de metila, que pode ser usado em altas concentrações por período curto de tempo. Ele é mais fácil de ser usado. Mas o problema do brometo de metila é que seu uso foi quase que totalmente proibido. Ele só é usado para quarentena ou alguns casos de emergência, porque é um daqueles gases que danificam a camada de ozônio. E com isso, no Tratado de Quioto, na Conferência das Nações Unidas há quase 20 anos, esse agente foi proibido. Claro que podemos encontrá-lo em alguns lugares ainda, mas esta é a limitação que esse gás tem. Portanto, hoje em dia, e já há alguns anos, lançou-se o fluoreto de enxofre, que sempre esteve no mercado, mas mais usado para nozes e frutas. Mas agora está começando a ser usado em grãos em alguns lugares onde ele é registrado como um agente semelhante ao brometo de metila. A marca é Profume. Ele não é corrosivo, diferentemente da fosfina. Também não polui o meio ambiente como o brometo de metila e tem uma vantagem, porque ele pode ser aplicado também na parte externa de tanques já tratados. Não é como o brometo de metila, que deve ser colocado dentro do silo, ou de comprimidos e pellets como a fosfina. Já para encerrar, se nós não quisermos ter uma infestação de insetos e já esvaziamos os silos, nós podemos fazer um tratamento térmico. Isso também pode ser feito nos moinhos. E a temperatura deve atingir entre 55 e 65 graus Celsius para matar os insetos. E são quase que 100% eficazes, mas importante, o silo deve estar vazio e limpo. Bom, com isso já começo a encerrar a minha apresentação, mas eu acho sempre importante fazer um resumo. O que devemos fazer para armazenar bem o trigo em clima tropical? Bem, limpá-lo da melhor maneira possível. No silo, medir a temperatura com cabos de temperatura para entender o que está acontecendo, aplicar a aeração se a temperatura subir, isso sempre que for possível. Se não for possível, então, usar esse trigo o mais rápido possível, armazená-lo por curto período de tempo. Se tivermos problemas de fungos ou infestação por insetos, aplicar fungicidas para fungos e inseticidas, obviamente, para os insetos. Só fazer fumigação se já tivermos infestação com uma boa quantidade de insetos. E vejam que cada país já tem o seu nível, cada empresa já determina quanto que é uma infestação. Nos Estados Unidos, são 1 ou 2 ou mais insetos atacando os grãos em uma amostra de 1 quilo. Isso é tudo que eu faria. Esse é o meu resumo. Mas a mensagem que eu quero que fique para todos é que, no final das contas, a qualidade da matéria-prima, neste caso o trigo, ou o produto acabado, se for a farinha, nunca melhora durante esse armazenamento. O nosso objetivo é manter essa qualidade da melhor maneira, tal como recebemos o grão. Muito obrigada pela sua atenção. Aqui vejam o meu e-mail. Também temos aqui o meu número de celular e eu respondo pelo WhatsApp. Por favor, só peço que se identifiquem para que eu possa responder e atendê-los da melhor maneira possível. Com isso, eu concluo. Muito obrigado a todos. Perfecto. Hola a todos, mi nombre es Carlos. Muy enriquecedor, muy lleno de informação. Muito enriquecedor, muito cheio de informações. Bom, é difícil explicar muitas das questões envolvidas no armazenamento e ele conseguiu fazer muito bem. Carlos, estão chegando as perguntas. Temos uma primeira pergunta da Karen, que pergunta: quanto à quantificação de inseto, há tabelas, guias para definir os níveis de infestação? Muito obrigado, Andrés, pela apresentação da minha pessoa e também a US Wheat por ter me convidado. É um prazer atender e proferir esse tipo de palestra. Com relação à pergunta da Karen Puentes, bom, eu vou responder isso como lidamos com essa questão nos Estados Unidos. A FGIS, que é a Agência Federal de Inspeção de Grãos, eles têm a definição, independentemente do grau de grão e do tipo de grão, que quando há mais de um inseto, com 1 quilo de amostra, quase 2 libras, é considerada infestada. Me enganei.
um ou mais insetos em 1 quilo de amostra. Também há outra definição que diz que se há um inseto em cada quilo e 5 que não, é considerada infestada. Ou se há 10 insetos que não atacam o grão, é considerada infestada. Então, esse seria basicamente a referência. Há critérios científicos, estudos populacionais dos insetos que o pessoal investiga e publica na sequência, mas muitas vezes as empresas determinam qual é o nível de aceitação da infestação, dependendo das suas próprias condições e do mercado em que atuam. E também, em alguns casos, cada região ou país pode ter a sua própria regulamentação com relação a infestações. Eu gosto de recomendar o critério da FGIS, Agência Federal de Inspeção de Grãos. Quando importamos trigo, no caso dos Estados Unidos, seria o critério que eles usam. E, principalmente, baseia-se em estudos científicos também populacionais de insetos. Essa seria a minha resposta. Sim. Chegou uma consulta. Se há ovinhos dos insetos ou o inseto em estado larval, alguma norma com relação a insetos não adultos, mas em ovos de insetos ou estado larval? Ou mais de 2 larvas, coisas assim. Sim, esses critérios se aplicam. O único problema é que é difícil quantificar esse problema se a gente não examina a amostra sob microscópio ou com uma lupa, não é? Muitas vezes, pelo difícil que é identificar os insetos, ou a presença de ovos ou larvas ou outras etapas do desenvolvimento do inseto. Outra maneira de responder a pergunta é, para poder determinar mais de um inseto que podem causar a infestação, temos que fazer uma boa amostragem de vários pontos, são amostras, né? Que depois a gente compõe as amostras e torna ela uma amostra composta do silo, ou já seja num galpão ou no porão de um barco, enfim, no espaço que for, o volume de grão que for. É assim que se faz. Sim. Vou concluir com as respostas escritas e depois a gente passa o microfone para a pessoa que ergueu a mão. Ronnie, Vega, é recomendável usar o antes possível o grão quando já está infestado com insetos? Ou devemos fumigar, no caso? Sim, essa é uma pergunta do Ronnie. Bom, deve seguir um critério da própria empresa, porque também vai depender do nível de infestação. No caso do trigo, o produto final são as farinhas de trigo e, de repente, vocês têm um equipamento para a remoção dos insetos durante o processamento do grão de trigo e da farinha. Mas, nesse sentido, dependendo... Bom, a quantificação da infestação, eu tentaria usar a fumigação o antes possível. Mas se forem armazenar o grão durante muito tempo, sim, devemos fumigar, sempre quando o nível de infestação seja muito alto, independentemente. Sim, é importante fazer a fumigação para evitar que se propague o resto da infestação, seja lá para onde for, nesse sentido. E também, conforme eu disse, se vocês dispõem de equipamentos para remoção de insetos, como os de impacto entotottlers, aqueles de remoção, etc. Bom, algum comentário sobre o setor? Não se vê muitos impactadores de insetos na limpeza, somente para a farinha acabada. Mas o ideal, como você disse, é colocar o impactador já numa etapa anterior para poder eliminar os insetos
se já estão no fluxo do processo, como você falou. Jenny ergueu a mão. Bom, ela queria fazer um comentário, assim, mas... outra pergunta. Existe alguma tecnologia para detecção o tempo, contaminação ou infestação em tempo real em trigos, em silos de trigo? Bom, sobre infestações de insetos, né? Detecção em tempo real. Há uma tecnologia de medição por ultrassom para ver se há infestações. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não usa nada do ponto de vista comercial. Mas há outra tecnologia que mede o dióxido de carbono, CO2, que é uma tecnologia com a qual trabalhei há 10 ou 15 anos, onde se colocam sensores nos silos, e a gente monitora os sensores. O que implica isso? Temos que ter os sensores bem distribuídos no silo. Também é medido o CO2 emitido pelo fungo. Dependendo do nível de infestação, há mais ou menos oxigênio ou CO2 disponível no silo. O comportamento é diferente. São picos. Quando a gente plota isso num gráfico, picos de CO2. É uma leitura em tempo real, claro. Há picos de CO2 que sobem e descem, mas vão aumentando ao longo do tempo, né? E essa é uma forma de quantificar o nível de infestação. Há empresas que estão aplicando essa e vendendo essa tecnologia a fungos que são mais difíceis, mas sempre a tendência é aumentar o nível de CO2 e não descer. E também podemos medir, tradicionalmente, a temperatura do grão, que pode indicar infestação ou crescimento de fungos. Com o incremento da temperatura, é difícil determinar o que está acontecendo. Quando aumenta a temperatura pela infestação, já significa que a infestação é muito grande. Nesse nível que eu falo. Quanto à contaminação, para ver se havia fungos, no caso, com os sensores de CO2, cabos de temperatura com termopares, sensores, o Departamento de Agricultura criou uma máquina e aprovou uma máquina que mede os CCIs para ver se há ovos dentro do grão já colocados pelos insetos. Geralmente, nas partículas finas, comercialmente, tem sido difícil implementar esse equipamento. Mas excelente a sua pergunta. Eu lembro de usar um método muito arcaico, diríamos assim, que era colocar uma amostra, depois de ter coletado várias amostras e dividi-las de forma adequada, 10 gramas dentro de um recipiente com um líquido, eu não lembro se era água, para ver se afundava o grão ou não. Mas não era lá muito preciso o método, né? Sim, eu lembro disso. O critério era para ver se o grão ou o inseto deixou um caminho, por assim dizer, para colocar o seu ovo, e aí entrava a água e aumentaria, então, o peso do grão e afundaria. Mas é difícil, nesse sentido, né, determinar com precisão. A gente testou várias vezes e, às vezes, era eficaz e certeiro, mas às vezes não. Bom, pode ser uma ferramenta extra no nosso arsenal, né? Bom, às vezes eram grãos sujos ou outros problemas, então há muita variabilidade que causaria esse tipo de problema, ou o afundamento, no caso. Miguel, queria agradecer o debate que se gerou.
E aqui do meu escritório, eu gostaria de lhes comentar algumas questões que eu vi que têm a ver com infestações e, muitas vezes, a presença de outros micro-organismos, principalmente em países onde há chuvas muito frequentes. Eu vi infestações em que há algumas goteiras, infiltrações nos silos e se formam bolsões de trigo molhado e que geram diversos tipos de micro-organismos, proliferam ali. E no processo de moagem, esses micro-organismos acabam produzindo diversos tipos de enzimas. Eu vi, inclusive, a mudança no desempenho da farinha, uma grande mudança, e aí jogar uma culpa nos aditivos, numa coisa, noutra. Não. E, ao final, conseguimos detectar que isso era devido a esses bolsões de umidade dentro dos silos por infiltração de umidade. Uma vez, na Colômbia, eu consegui ver isso de perto. Outra vez, no Chile, logo após um terremoto, onde, obviamente, os silos racharam e a água penetrou por algum lugar e causou esse problema. Mas, como uma maneira de complementar os excelentes comentários que vocês estão colocando aqui. Muito obrigado. Excelente, Miguel. A água entra por infiltrações ou por condensação. Também o foco de calor, dos micro-organismos, mas muito bom o seu comentário. Obrigado. Bem, nós temos agora a última pergunta, que vem do senhor Álvaro, que pergunta: o que aconteceria, então, se um silo de trigo tiver uma temperatura de 35 graus e se nós quisermos fazer a ventilação, a aeração, com uma temperatura ambiente de 20 graus? Haverá condensação? Ótima pergunta. E a resposta curta é sim, isso pode ser feito. Mas nós temos que considerar a umidade relativa do ar. Porque 35 graus, nós também vamos pensar se estamos em um clima tropical. E quando aqui os 20 graus e a umidade relativa alta, é bastante provável que a gente tenha um pouco de condensação. Mas já com a ventilação, ligando os ventiladores, esse calor que foi acumulado já seria expelido, mas poderíamos ter um pouco de condensação. A mesma coisa quando nós temos sistemas de refrigeração. Acontece um pouco, mas depois essa temperatura se mantém constante e isso deixaria de acontecer. Muito obrigado pela resposta. Bem, não temos mais nenhuma pergunta aqui. Deixe-me ver se nós temos alguém com a mão levantada. Também não. Bem, se não tivermos mais perguntas, vou apenas dar mais um minutinho, porque também, não é? Nós sabemos que todos aqui são bastante ocupados, não só os nossos palestrantes, mas também os participantes. Se não tivermos mais nenhuma pergunta, nos cabe apenas agradecer-lhe, Carlos, pela sua apresentação. Tenho certeza que muitas pessoas irão se beneficiar da sua apresentação. Sim, eu também ficarei à disposição para responder quaisquer perguntas. E é por isso que eu sempre coloco os meus contatos no final. Como disse, só este assunto nos dá um curso de 4 a 5 dias. Eu tive que fazer um resumo mesmo. Claro, e também sabemos que há todo o aspecto da aplicação em cada país, não é só dentro de um país. Nós temos países como a Colômbia, por exemplo, onde nós temos áreas tropicais, outras áreas onde a temperatura é mais baixa, ou seja, locais com condições climáticas muito diferentes. Mesmo dentro de um único país, não é constante. E é muito importante, muito interessante que a gente entenda todos esses aspectos de armazenamento. E também aqui, com relação à Costa Rica, é um país pequeno,
Mas vejam que mesmo aqui nós temos variações e tudo isso tem impacto. Por isso é muito importante, sim, o seu comentário. Nunca imaginei que isso acontecesse na Costa Rica. Achei que tudo fosse mais uniforme. Não, isso acontece em função da altitude que nós temos. E dependendo, não é, do local, essa altitude varia de 700 a 1.200 metros, por exemplo. E nós temos moinhos que estão presentes também no litoral, mais próximo do litoral. E também temos toda a região central, onde também teremos umidades relativas diferentes. Muito bem, se não tivermos mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar o nosso webinar de hoje. Queremos agradecer a todos pela sua participação. Tenho certeza que todos se beneficiarão dessas informações e o Dr. Carlos já nos deixou os seus contatos para que possam depois fazer perguntas. Muito obrigado também ao Mark Fowler. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Até mais.